Esse vídeo tem a proposta de apresentar o elemento de planejamento switch. Esse elemento de planejamento, diferente do trigger, ele também é uma chave de opção do rumo do planejamento. É uma chave que propõe em 2 estágios apenas, diferente do recurso trigger, permitir que você escolha entre uma linha de ação e outra dentro do planejamento. Para isso, nós iniciamos o trabalho já com o plano de atividades produzido e a necessidade do uso do trigger, aqui nessa tela marcado na cor verde, e representado a partir de um marco de projeto, um milestone. Então, o switch é um milestone que é configurado como uma chave. E como é que você vai configurar essa chave? Primeiro, você precisa incluir um milestone, um marco. E no ponto em que você deseja criar um desvio ou a possibilidade de uma mudança de rumo, você inclui um marco. Como é que você inclui um marco? Botão direito na linha, nova atividade. Essa nova atividade nasce após a primeira, anterior, a que fica imediatamente antes, e você define. Primeiro no campo nome, você define como switch. E depois no campo DPH, o tipo DPH, você define como switch e não como duration, ou como hammock, ou como milestone, como nós já dissemos. Você define como não productivity, não como um trigger, mas como um switch. E a partir disso, os parâmetros que serão configurados vão direcionar as atividades subsequentes em função do estado em que o switch estiver. Para isso, ainda na tabela do diagrama de atividades, do Gantt de atividades, você vai escolher a coluna State of Switch. Botão direito nas cabeçalhos, mostrar coluna e escolher em todos os padrões, todos os campos padrões, ou wall standard, você vai escolher o switch, que é com S. Switch. State of Switch. State of Switch. Que vai permitir que você indique no diagrama de Gantt, na planilha do diagrama de Gantt de atividade, o estado em que o switch vai estar. Aqui nós já temos um switch. E aqui eu já tenho como habilitar o estado para yes ou no. Eu vou deixar então, a princípio, escolhendo na célula da linha do switch, na coluna do State of Switch, eu vou escolher o yes. E com o botão direito em cima da linha, eu posso escolher as propriedades. Botão direito, na linha que é definida como switch, dentro do menu que aparece, você escolhe Properties, ou propriedades. Nas janelas propriedades, você tem um nome, você tem o tipo DPH, que nós já escolhemos, switch, e temos as outras referências da árvore. O data, o additional, não vamos mexer no additional. Links, nós vamos mexer no link. Por quê? Se você tem um switch, o switch, que é representado por um marco, ele deve conduzir a outras atividades produtoras de trabalho. Nesse caso aqui, eu tenho após o switch um trabalho inicial, logo a seguir da linha do switch, eu tenho uma atividade 3, eu tenho uma atividade 4. Eu tenho que promover uma ligação do switch para trabalhos iniciais, porque na minha proposta de planejamento, teremos um trabalho inicial a ser feito de qualquer maneira. Porém, como disse que é um switch, você pode planejar a atividade 3, que nós vamos fazer as coisas a partir de mão de obra, ou podemos fazer as coisas na linha seguinte com a atividade 4, que seria trabalho realizado de forma mecânica, com equipamentos. Bom, essas são 2 opções. E tem uma que faz sempre. Linha do trabalhos iniciais, initial work, é o trabalho que eu vou fazer sempre. Atividade 3, que é a produção do trabalho com mão de obra apenas, é o meu planejamento inicial. Então, eu vou fazer uma ligação entre o switch para trabalhos iniciais, uma ligação entre o switch e a atividade 3, que é a minha atividade programada natural, e vou fazer uma ligação do switch para a atividade 4. Então, eu já fiz isso aqui, mas eu vou repetir. Switch para trabalhos iniciais do tipo fim e início. Switch para trabalho. Atividade 3, mão de obra, fim e início. E switch para atividade 4, o mesmo trabalho, porém feito com maquinaria, equipamentos, fim e início. E das 3 atividades, eu vou convergir para o término do projeto. A ligação trabalhos iniciais conduz para fim de projeto. A ligação atividade 3, natural, conduz para fim de projeto, fim e início. E atividade 4, eventualmente trabalho mecânico, que eu não escolhi agora, mas eu estou programando,
fim e início. Dessa forma, nós temos um marco caracterizado como switch que leva para 3 atividades. Uma que acontece sempre, que é o initial work, ou trabalhos iniciais. Outra que acontece dentro do meu planejamento programado, como efetivo, trabalho com mão de obra. E outra ligação para a atividade 4, que não é a escolhida, mas está presente no planejamento. Dessa forma, eu consegui construir a rede. Cabe agora, com um duplo clique no switch, na linha do switch, escolher dentro da árvore links. E em links eu vou ver que as minhas sucessoras, porque o switch manda prosseguir com trabalhos iniciais, e você encontra isso no frame, atividades sucessoras ou atividades que sucedem o switch ou succeeding activities. Você tem 3 atividades: initial work, que é o trabalho inicial; atividade 3, que é o trabalho a ser realizado apenas com mão de obra; atividade 4, que é o trabalho a ser realizado no lugar da atividade 3 com maquinário. É possível verificar que o tempo de produção da atividade 3 é maior que o tempo de produção com a atividade 4, porque com mão de obra apenas leva mais tempo para se chegar ao mesmo resultado. Voltando aqui para o frame do Succeeding Activities ou atividades sucessoras, quando eu clico em atividade 3 e chamo Propriedades, que é o botão à direita, eu encontro uma tela de apoio das propriedades dessa ligação. E eu posso verificar na árvore Data, que é a primeira opção, eu posso verificar que o link, a ligação é do tipo Finish. E posso verificar também que eu estou escolhendo Yes. No frame State of Switch, eu marquei Yes, ou sim. Significa dizer que o planejamento vai ocorrer por conta desse caminho. Switch, atividade 3, mão de obra. Porque o estado do switch é Yes. E eu já marquei na linha do switch, dentro de State of Switch, ou estado do switch, a informação Yes. Então, a atividade prevista de trabalho é a atividade 3. Por outro lado, quando eu clico na atividade 4 e peço as propriedades da ligação, eu encontro que continua sendo um tipo fim-início, término-início, só que agora, quando eu olho State of Switch, essa ligação será efetiva e considerada quando o State of Switch, dentro do frame do estado do switch, for No. Sim para trabalho manual, No. Se o switch for chaveado para No ou não, faremos o trabalho com equipamento e com maquinaria. Porém, lembra que ainda temos uma terceira atividade que vem após o switch, que é o initial work, ou trabalhos iniciais. E quando eu peço a propriedade dessa ligação, eu encontro também tipo de ligação término-início, só que agora o state of switch é always, ou sempre. Significa dizer que eu configurei o meu switch, o meu marco, que representa um chaveamento, para ir para a atividade 3 ou ir para a atividade 4. Porém, sempre evidenciará como sequência o initial work, atividade de trabalhos iniciais. Quando nós colocamos, então, o state of switch, ou o estado do switch, da linha do switch, na posição Yes, e pedimos para calcular, nós podemos ver que o planejamento consiste na linha Start, início, depois, na sequência, atividade 1, depois, na sequência, o switch, depois, na sequência, sempre o initial work, ou trabalho inicial, e a atividade 3, que na figura é pintada em vermelho e ativa, porque está com State of Switch marcado como Yes. Enquanto que a atividade 4, ela fica em branco, não considerada dentro do planejamento, não considerada em custos ou recursos, ou uso de materiais, e após a atividade 3, o término do projeto. Fica ilustrado também que após a atividade 4, modelada, porém não considerada, o fim do projeto. Se nós mudarmos o estado do switch para No ou não, e pedimos para recalcular, nós vamos ter uma nova visão do trabalho. A linha Start inicia, o marco de início estabelece uma sequência para a atividade 1. Isso não mudou. Que estabelece uma sequência para o marco, que é do tipo switch, chaveamento, que não mudou. Porém, agora, o switch conduz o sequenciamento do trabalho para a atividade 4, que é o trabalho feito com maquinarias e equipamentos. E como já foi dito antes, o switch leva também para os trabalhos iniciais, independente do estado dele. E da atividade 4, encerra-se o projeto com o término do projeto, o marco de término do projeto. Lembrando que o modelo
ainda representa a atividade 3 na cor branca, com sequenciamento para o término do projeto, porém não considerada em prazo, consumos, custos ou uso de materiais. Switch é um recurso que nasce a partir do marco dentro da rede e a sua configuração é desenvolvida em função do estado das suas ligações. O estado das suas ligações, como yes or no, sim ou não, vai definir duas alternativas para o planejamento. Poderíamos dizer que é o plano A e o plano B. É uma opção A ou uma opção B. E a opção A ou a opção B, nesse momento, possuem o state of switch, ou seja, o estado da chave em yes. O que significa dizer que teremos uma produção puramente por mão de obra alocada, sem maquinária ou equipamentos. Se durante o trabalho inicial, ou se estivermos perto do momento do trabalho da atividade 3 ou 4, chegarmos à conclusão que é necessário alterar o plano de trabalho, é só mudar a chave do switch no campo State of Switch para No, e automaticamente o planejamento será redirecionado.